Olá, no 22º dia de guerra, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, confirmam que começou a segunda fase da guerra contra o movimento de resistência islâmica, o Hamas, com o objetivo de destruir a máquina política e militar do grupo terrorista e resgatar os reféns sequestrados no ataque de 7 de outubro em Israel. Depois de 3 semanas de bombardeios intensos, o exército israelense começou na quinta-feira a fazer operações terrestres dentro da faixa de Gaza. Não é ainda uma invasão em grande escala. O primeiro-ministro afirmou que será uma guerra longa e difícil, que chamou de Segunda Guerra da Independência de Israel. Estamos lutando pela humanidade e por nossos aliados no Oriente Médio e no mundo, declarou Netanyahu. Nossos parceiros entendem, se Israel não ganhar, eles podem ser os próximos. O chefe do governo israelense reconheceu que nem ele, nem o Conselho de Segurança Nacional, nem o Serviço Secreto Interno, o Shin Bet, foram advertidos de que o Hamas poderia fazer uma operação de guerra como fez. Com o corte das telecomunicações, de telefone e internet, Gaza está isolada, nem as agências de ajuda humanitária, inclusive da ONU, nem os meios de comunicação conseguiam falar com seus agentes e repórteres no território palestino. Assim, era impossível saber exatamente o que está acontecendo em Gaza. Na madrugada de domingo, parece que a internet está voltando a funcionar. Parentes dos 229 reféns identificados por Israel protestaram no sábado em Tel Aviv contra a escalada rumo a uma grande invasão terrestre na faixa de Gaza. O Hamas já declarou que 50 reféns morreram nos bombardeios israelenses. Os parentes dos reféns veem uma última chance de salvar seus familiares. No sábado, o líder do Hamas na faixa de Gaza, Yahya Sinwar, propôs trocar todos os prisioneiros palestinos que estão em prisões de Israel, seriam 5 a 6 mil, por todos os reféns, que talvez sejam cerca de 250. O líder israelense prometeu explorar todas as opções para libertar os reféns, mas é evidente que a invasão terrestre coloca em risco a vida deles. Se Israel rejeitar essa proposta de negociação de presos por reféns feita pelo Hamas, os reféns podem ser usados como escudos humanos na fase de combates diretos da guerra. O comandante das Forças Armadas de Israel, general Herzi Halevi, declarou que os objetivos fixados por Israel exigem uma invasão por terra para expor o inimigo e destruí-lo. Não há escolha a não ser invadir seu território à força. Israel afirma que matou os comandantes das forças aérea e naval do Hamas. A cidade de Gaza virou um campo de batalha. O exército de Israel deu mais uma ordem aos civis do norte de Gaza para que vão para o sul do rio Wadi, o Wadi Gaza, onde receberão água, comida e medicamentos fornecidos pelos Estados Unidos e pelo Egito. Israel anunciou a morte de um comandante da Força Aérea do Hamas, Adsan Abu Rafa, responsável pelos sistemas de mísseis antitanque, drones, inclusive de espionagem, parapentes e defesas antiaéreas. Também matou Hatib Abu Zahiba, comandante das forças navais da Brigada da Cidade de Gaza, responsável pela tentativa de invasão de Israel pelo mar na cidade de Zikim, há poucos dias atrás, e Madhat Mubashar, comandante do batalhão do Hamas em Khan Yunis. Na semana passada, Israel anunciou ter matado outros 11 comandantes do Hamas. Israel foi atacada por barragens de foguete no sul e no norte, junto à fronteira do Líbano, em resposta a 3 ataques de foguetes da milícia fundamentalista xiita Hezbollah e de ameaça também de mísseis antitanque. Israel voltou a bombardear posições do Hezbollah no sul do Líbano,
um obus atingiu um quartel da Força de Paz da ONU na região. Desde o início da guerra, morreram pelo menos 58 pessoas no sul do Líbano, na maioria milicianos do Hezbollah, mas também 4 civis. No norte de Israel, do outro lado da fronteira, 3 militares e um civil morreram nos ataques da milícia xiita libanesa. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, voltou a alertar Israel para proteger os civis e permitir a entrada de ajuda humanitária de emergência. Os Estados Unidos tentam moderar o ataque de Israel. Israel retirou seus diplomatas da Turquia depois que o ditador Recep Tayyip Erdogan declarou em pronunciamento na Assembleia Nacional que o Hamas não é um grupo terrorista, é um movimento de libertação nacional. Neste sábado, durante uma manifestação em apoio ao povo palestino, Erdogan, um demagogo populista, voltou a bancar o paladino da causa palestina. Na prática, a maioria dos líderes do Oriente Médio usa a tragédia palestina para fazer propaganda política sem, de fato, se envolver na solução do problema. A Turquia é um dos países que financiam o Hamas. Erdogan também apoia o Azerbaijão na guerra contra a Armênia e o governo líbio reconhecido internacionalmente, enquanto a Rússia, o Egito e os Emirados Árabes Unidos estão do lado do general Khalifa Haftar, que domina o leste da Líbia. Neste sábado, Erdogan atacou e culpou Israel e o Ocidente pela guerra. Os principais responsáveis pelos massacres em Gaza são os ocidentais, que acusou de criar uma nova cruzada contra a religião muçulmana. Como era em 1947, antes da criação do Estado de Israel, perguntou o ditador turco. Vocês são os invasores, disparou Erdogan. Nós estamos do lado dos oprimidos. Há um grande mal-estar, na verdade, entre as populações dos países árabes e muçulmanos, entre as ruas e por causa da situação palestina, enquanto os líderes e as elites econômicas do Oriente Médio, assim como as grandes potências mundiais, marginalizam e ignoraram durante anos a causa palestina. A Arábia Saudita, que estava negociando o reconhecimento de Israel, denunciou como injustificável, neste sábado, toda operação terrestre realizada por Israel em razão das ameaças à vida de civis palestinos. Estas operações militares contra o povo palestino, continua o comunicado da monarquia absolutista saudita, terão repercussões graves para a estabilidade da região. Tudo o que Israel e os Estados Unidos não querem. Os ministros do exterior da Arábia Saudita, do Egito, da Jordânia e do Marrocos, todos países que mantêm relações diplomáticas com Israel, menos a Arábia Saudita, que estava negociando isso. Esses ministros discutiram como conter a escalada no conflito. No mundo inteiro houve grandes manifestações no sábado em apoio à causa palestina. Em Nova York, uma multidão ocupou a ponte do Brooklyn, que foi fechada ao trânsito. Em Londres, a multidão encheu a ponte de Westminster. Na França, houve protestos contra a guerra em várias cidades, a começar por Paris. A presidente da Cruz Vermelha Internacional, Mariana Spoljaric, fez um apelo pela desescalada do conflito. Ela falou: é inaceitável que os civis não tenham para onde ir em Gaza em meio a um bombardeio maciço e que, com o cerco militar, nenhuma resposta humanitária adequada seja possível no momento. É um fracasso catastrófico que o mundo não deve mais tolerar, concluiu a presidente da Cruz Vermelha. O comissário-geral da Agência das Nações Unidas para Refugiados, Philippe Lazzarini, lamentou que, apesar das imagens inaceitáveis de Gaza, não há reação, como quem diz que o mundo se acomodou diante da guerra e da tragédia palestina. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal, e o supercomissário de Relações Exteriores da União Europeia,
o espanhol Josep Borrell, voltaram a pedir uma trégua imediata por razões humanitárias. Até agora, 84 caminhões com ajuda entraram em Gaza. O Ministério da Saúde do Hamas declarou que mais de 8.000 palestinos foram mortos em Gaza, entre eles mais de 3.000 crianças. Mais de 1.400 israelenses estrangeiros foram mortos no ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro, inclusive 300 soldados. Israel diz que matou 1.500 milicianos que invadiram o país. Mais um palestino foi morto por um colono na Cisjordânia. Já são cerca de 100 mortes desde o início da guerra no outro território. Na guerra em Gaza, mas mortes no outro território palestino. O ministro do exterior palestino acusou Israel de genocídio, dizendo que já matou mais de 8.000 pessoas em Gaza e deixou 10.000 feridos. 50 agentes da ONU foram mortos em Gaza até agora e pelo menos 29 jornalistas, de acordo com o Comitê de Proteção a Jornalistas. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Shalom, que é paz em hebraico, Salam Aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Tchau, até mais.